Eu acho que não tem nenhum de nós que possa dizer que eu nunca tive dúvida de que Deus virá a nós quando estivermos numa situação difícil. Mas, assim como o medo, nós temos que resistir à dúvida. Temos que resistir ao medo, temos que resistir à dúvida, porque, na verdade, a dúvida é apenas um tipo de medo. Nós temos que decidir no que nós acreditamos e não ser dúbios de mente. A Bíblia nos ensina que o homem de mente dúbia, ele é instável em todos os seus caminhos. E ele não pode nem pensar que receberá algo de Deus, porque Deus quer que nós creiamos. Sabe, você tem uma escolha, você pode acreditar ou não acreditar. Eu garanto que é muito mais fácil crer, você fica mais feliz quando você acredita em Deus. No minuto em que você não crê em Deus, aí começa a perder sua alegria. A dúvida é enviada para a guerra contra a nossa fé. Você está na fé confiando em Deus por algo e aí vem a dúvida. Você não esperava, mas ela vem. Talvez especialmente se Deus estiver demorando um pouco mais do que achamos que Ele deveria para aparecer por você em uma situação. Talvez haja alguém assistindo agora que esteja esperando um longo tempo. E, cara, o inimigo está atrás de você hoje, ele está atacando a sua mente, te fazendo pensar que isso nunca vai acontecer. Então, esta é uma mensagem oportuna para você, porque eu estou encorajando você a não começar a duvidar de que Deus é bom, não duvide que Ele te ama, não duvide de que Ele é fiel. Deus, Ele vai vir por você. Ele nem sempre faz isso na nossa linha do tempo, mas Ele sempre vem por nós. A dúvida é enviada para guerrear contra a sua fé, mas quando o medo ou a dúvida vierem, você pode abrir a boca e dizer: eu confio em Deus. Por que não praticar agora mesmo? Eu confio em Deus. Veja, você se sente melhor só de falar isso? Sabe, Abraão, ele tinha fé sobre uma promessa que Deus lhe havia feito, de que ele teria um filho do seu próprio corpo. Mas a dúvida veio contra ele e tentou roubar isso. Vamos ler estas escrituras em Romanos 4, 18 a 21. Contra toda a esperança, Abraão em esperança. E sabe o que é esperança? É uma expectativa de que algo de bom vai acontecer a qualquer momento. O diabo não quer que tenhamos esperança. A esperança não é o que o mundo pensa, bem, eu espero que algo aconteça. Isso é meio que uma espécie de desejo, sabe? Eu espero, mas eu duvido. Não. A esperança bíblica é diferente. A esperança bíblica tem uma garantia. Ela crê e ela diz que algo de bom acontecerá comigo. E de fato eu encorajo as pessoas a dizerem todos os dias: quando se levantar, algo de bom vai acontecer comigo hoje. Abraão em esperança creu e assim ele se tornou o pai de muitas nações. Assim como fora dito a ele, assim também será a sua prole. E sem enfraquecer em sua fé, ele enfrentou o fato de que seu corpo era tão bom quanto morto. Agora, isso é muito bom. Ele encarou as suas circunstâncias, ele não se escondeu delas, ele sabia que tinha uma situação impossível. E você está num lugar como esse em sua vida agora. Você tem o que o inimigo está dizendo que é uma situação impossível para você. Bem, eu quero te lembrar hoje que todas as coisas são possíveis com Deus. O que é impossível para o homem é possível com Deus. Eu quero que entenda isso. Não há nada que seja impossível para Deus. Então, quando o inimigo diz que é impossível, você diz a ele: se eu estivesse sozinho, seria impossível, mas com Deus ao meu lado, todas as coisas são possíveis. E sem enfraquecer em sua fé, ele enfrentou o fato de que o seu corpo era tão bom quanto morto, porque ele já tinha 100 anos de idade. Meu Deus! Velho demais para fazer um bebê? E que o ventre de Sara também já estava morto. Significa que ela passou pelas mudanças da vida, seus anos férteis tinham acabado. E então você tem um homem que tinha uma situação impossível, uma mulher que tinha uma situação impossível também, mas temos um Deus
que faz com que todas as coisas sejam possíveis. Vamos, a fé de alguém está sendo despertada. No entanto, ele não vacilou por causa da incredulidade em relação à promessa de Deus, e assim foi fortalecido na fé ao dar glória a Deus. Quando sua fé começar a enfraquecer, comece a se lembrar de algumas das coisas que Deus fez por você no passado. É por isso que gosto de manter diários. Eu gosto de manter um registro das coisas que Deus fez por mim, coisas que Ele me deu através das orações que Ele respondeu, do que vi fazer na vida dos meus filhos ao longo desses anos. Olho para trás e vejo como eu temia por alguns dos meus filhos quando eram jovens e talvez não estivessem indo bem na escola ou parecendo irresponsáveis. Eu pensava, não sei o que vai acontecer com eles, o que vai ser deles, meu Deus. E sabe, Dave e eu temos 4 filhos adultos agora e nossos 2 filhos trabalham no ministério e um deles é o chefe de todas as missões que fazemos em todo o mundo e o outro é o chefe de todo o ministério da TV e de todas as mídias e todas as operações desse ministério. E então, nossas 2 filhas não trabalham conosco, mas os maridos trabalham. E assim toda a família está envolvida no ministério. E se eu tivesse olhado para eles e tivesse tomado decisões com base em como eles eram quando pequenos, eu jamais pensaria que algum deles poderia trabalhar para nós. E você olha para trás e se lembra de tantas coisas que pareciam impossíveis e que, no entanto, Deus fez em sua vida. Você pode olhar para suas circunstâncias e ainda ser persuadido. Eu amo isso. Sendo plenamente persuadido de que Deus tinha poder para fazer o que havia prometido. Uau! Jesus estava a caminho para curar a filha de Jairo, que estava morrendo. Esta era uma situação muito séria e talvez você tenha uma situação muito séria agora, sabe? Mas no caminho ele parou para curar uma mulher que estava sangrando. Havia 12 anos. Agora, se você precisa de um milagre, como aquele homem, ele tinha uma filha que estava morrendo e Jesus estava a caminho e, ainda assim, ele parou no meio do caminho, indo curar a filha daquele homem para curar outra pessoa. Acho que isto provavelmente teria me deixado um pouco nervosa. Eu posso ver como a dúvida e o medo podem se aglomerar em uma situação como esta. E enquanto ele estava lá curando aquela mulher que vinha sangrando há 12 anos, então alguém veio da casa de Jairo e disse: você não precisa mais se preocupar, sua filha já morreu. Ouça o que a Bíblia Amplificada diz. Marcos 5:36 e 37. Isto é tão bom. Ouvindo, mas porém ignorando o que eles disseram. Jesus ouviu o que eles disseram, mas ele ignorou. Ele não deu atenção àquilo. E nós temos que aprender, quando o Satanás mente para nós, a não dar atenção ao que ele fala. Apenas diga: vá em frente, use todas as suas mentiras, mas eu creio na palavra de Deus mais do que eu acredito em suas mentiras. Eu disse recentemente, e quero dizer novamente, nós damos a Deus acesso à nossa vida através da fé e da crença nele. E damos ao inimigo acesso à nossa vida através da dúvida e da incredulidade, através do medo. Ouvindo, mas ignorando o que disseram, Jesus disse ao chefe da sinagoga: não se deixe levar pelo alarme, nem seja atingido pelo medo. Apenas continue crendo. Posso dizer isso a alguém hoje? Satanás tem vindo contra a sua fé. Talvez por dias e eu creio que Deus te levou a ligar neste programa hoje só para que pudesse me ouvir dizer: não pare de crer em Deus. Às vezes, quando o inimigo pressiona mais forte, é quando a nossa vitória está virando a esquina e ele quer que a gente desista de tudo. Mas eu estou te dizendo, não desista. Fique firme, Deus vai te ajudar. Não se deixe levar pelo alarme, nem seja atingido pelo medo. Então somente continue crendo. Sabe, eu simplesmente amo a palavra de Deus. Ela diz que se nós apenas crermos nele, nós veremos a glória de Deus. E a glória de Deus é a manifestação de toda a excelência dele. Deus tem
coisas excelentes em mente para você, mas você não pode desistir da sua fé. Tem que continuar crendo nele. E ele não permitiu que ninguém o acompanhasse quando ele entrou para curar a menina que disseram que estava morta, exceto Pedro, Tiago e João. Sabe por que isso é importante? Havia muitas outras pessoas com ele, mas ele não deixou ninguém entrar na casa com ele, exceto Pedro, Tiago e João. Sabe por quê? Porque ele queria estar cercado de fé. Ele queria estar cercado apenas por pessoas que tinham fé, que acreditavam que ele poderia fazer o que precisava ser feito. Sabe, se você está em uma batalha agora, não se cerque de pessoas que sejam negativas, cheias de dúvidas e incredulidade, que vão te desencorajar dizendo isso não vai acontecer. Cerque-se daquelas pessoas que têm fé em Deus. Procure se cercar de pessoas que tiveram vitórias em suas vidas. Quando você está com problema, esse não é o momento de parar de ir à igreja. Quando você está com problemas, esse não é o momento de parar de estudar a Bíblia, de passar tempo com Deus. Esse é o momento de pressionar ainda mais. Mais oração, mais palavra. Combater o bom combate da fé. Não deixe que o inimigo roube sua fé. Dúvida significa ficar sem caminho. E quer saber? Com Jesus nunca ficamos sem caminho, porque ele disse, eu sou o caminho. Em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Significa estar sem recursos. Também significa ficar perplexo, perdido e também ficar entre duas escolhas. Não podemos ficar entre dois lugares, ou cremos em Deus ou não cremos. Não podemos ter um pouco de fé e misturá-la com um pouco de dúvida, porque nós voltamos à estaca zero. Houve um homem na Bíblia a quem Jesus disse, você crê? Ele disse, eu creio, Senhor, mas me ajude na minha incredulidade. E ainda assim conseguiu um milagre? Mas acho que foi porque ele foi honesto com Deus, e você pode ser honesto com Deus, pode dizer, eu creio, Senhor, mas a minha fé precisa ser fortalecida. A minha fé não é perfeita. Ajude-me com a incredulidade que está vindo contra mim. Em Tiago 1, do 2 ao 8, diz, considerem como motivo de alegria, meus irmãos, sempre que enfrentarem provações de muitos tipos. Cara, isso é difícil de fazer, não é? Essa é uma escritura que é até difícil de entender. Porque devemos contar como motivo de alegria passarmos por vários problemas, porque vocês sabem que o teste da sua fé produz a perseverança. Que a perseverança termine sua obra para que sejam maduros e completos e não lhes falte coisa alguma. Outra palavra para perseverança é paciência. Sempre que estiver numa provação, você tem que ser paciente enquanto espera que Deus traga a sua libertação. E quanto mais você faz isso, mais forte sua fé fica. Quanto mais paciente você é, mais forte é a sua fé. Não é que temos que ficar felizes por termos problemas. A razão pela qual ele nos diz para contar como motivo de alegria. Você pode não se sentir alegre, mas você conta como alegria. E você pensa nisso desse jeito. Eu não gosto desses problemas. São difíceis para mim. Mas com a ajuda de Deus eu passarei por eles. Porque do outro lado de tudo isso eu serei mais forte do que jamais eu fui antes. Eu garanto que o que quer que você esteja passando agora, se não parar nem desistir, quando você chegar do outro lado, e você vai chegar do outro lado, você será mais forte na fé e mais forte em seu relacionamento com Deus do que jamais foi antes. Deixe-me fazer uma pergunta. Quando é que você cresce mais na fé? Quando é que você se aproxima mais de Deus do que nunca? Não é quando tudo está maravilhoso? Mas sim quando você está passando por tempos difíceis? E sente que Deus é tudo que você tem, e esse não é um lugar ruim para se estar. Porque quando Deus é tudo que você tem, então você se apega a Ele e confia nele para as respostas. Porque Deus pode fazer por você o que ninguém jamais pode fazer. Se alguém não tem sabedoria, deve pedir a Deus que a dá generosamente a todos sem encontrar falhas, e Ele será dado. E eu amo isso também, porque Ele está dizendo, agora você está nesta situação, e talvez, apenas talvez seja a sua culpa. Talvez você tenha aberto a porta para o inimigo por falta de sabedoria. Ou tenha feito algo que abriu a porta para esse problema que você tem agora. Talvez problemas financeiros, e a verdade
É que você acabou gastando um dinheiro que você não tinha e comprou muitas coisas no cartão que agora não pode pagar. Sabe, toda vez que você gasta mais do que ganha, você acaba tendo muitos problemas. Mas ele diz, vamos até dizer que seja o seu caso, você entrou em grandes apuros por falta de sabedoria. Ele disse agora, peça sabedoria, peça para Deus te mostrar como sair dessa situação. Então ele vai ajudar você, e eu amo isso, e sem encontrar culpa em você, isto será dado a você. Mas quando pedir, você deve crer e não duvidar, porque aquele que duvida é como a onda do mar soprada e levada pelo vento. Agora eu sei que a primeira coisa que alguém pode dizer é eu não consigo evitar, apenas duvido. Então, você não está combatendo o bom combate da fé? Porque, sabe, sim, a dúvida virá contra você. A dúvida vem contra mim. Nós não podemos impedir o inimigo de nos atacar, mas não vamos simplesmente nos deitar e deixar que ele passe por cima de nós. Nós podemos pegar a autoridade que Cristo nos deu, podemos abrir a nossa boca e dizer, eu não vou duvidar, eu vou confiar em Deus. Eu me lembro de todas as coisas que ele fez por mim. Diabo, você é um mentiroso? A verdade é que eu vou sair vitorioso, porque Deus me ama e ele vai me ajudar. Mas se você tem uma mente dúbia, ele diz, não espere receber coisa alguma do que você pedir ao Senhor. Porque você é instável em todos os seus caminhos. Decida no que você vai crer e se apegue a isso. Você acredita que Deus, ele vai vir por você? Sabe de uma coisa? Não acho que nosso principal problema seja não confiar em Deus, não crer em Deus. Não acho que duvidamos de que ele possa fazer, acho que duvidamos que ele vai fazer por nós. Eu acho que o nosso verdadeiro problema não é que não cremos que Deus possa fazer, mas não temos certeza de que ele fará por nós. É por isso que é tão importante realmente acreditar de todo o coração que Deus ama você, que ele é bom, que ele tem um bom plano para a sua vida e que seus pecados podem ser completamente perdoados. E quando você peca e pede a Deus para te perdoar, se estiver sinceramente arrependido, a Bíblia diz que ele não somente nos perdoa, mas que ele esquece nossos pecados. E os leva para tão longe, quando o leste está do oeste, ele não se lembra deles nunca mais. Uau! Isso é algo que vale a pena gastar tempo pensando, não é? Eu gostaria de ter tempo, uma meia hora a mais para falar disso. Que coisa incrível que podemos fazer algo errado e pedir a Deus que nos perdoe. E ele não só nos perdoa, até esquece o que fizemos. A dúvida é inimiga da sua fé. Não se coloque em julgamento e julgue a si mesmo. Sou culpado, portanto não mereço a ajuda de Deus. Deixe-me dizer, nenhum de nós merece a ajuda de Deus. Eu não mereço a ajuda de Deus, você não merece a ajuda de Deus, mas é isto que faz isso ser tão bom. Ele nos ajuda mesmo quando não merecemos. Você pode crer hoje que Deus ajudaria você mesmo que você não mereça? Em Hebreus 4, 15 e 16 diz, nós não temos um sumo sacerdote que seja incapaz de entender e simpatizar ou ter um sentimento compartilhado com as nossas fraquezas e enfermidades e a responsabilidade dos ataques da tentação, mas temos um sumo sacerdote, Jesus, o qual foi tentado em todos os aspectos, assim como nós, no entanto, ele nunca pecou. Agora ouça isso. Então que nós, sem medo e confiantes e corajosamente, vou repetir, então sem medo e confiantes e corajosamente, nos aproximemos do trono da graça, o trono do favor imerecido de Deus por nós pecadores, para que possamos receber misericórdia por nossos fracassos e encontrar graça para nos ajudar no tempo das nossas necessidades. Uau! Se você foi imprudente e você se meteu em apuros e não usou a sabedoria, ou você pecou e precisa da ajuda de Deus, não pense que ele não vai te ajudar, só porque você não tem sido perfeito. Temos um sumo sacerdote que entende nossas fraquezas. Ele conhece você e está pronto para ajudá-lo, se for ousado bastante para pedir. Então, sem medo e confiantes e corajosamente, aproximemos
do trono da graça. Quer saber? Jesus não morreu por pessoas perfeitas. Ele morreu por pessoas imperfeitas. Se eu e você pudéssemos ser perfeitos, não precisaríamos de um Salvador. Toda a razão pela qual nós precisamos de Jesus é porque nós cometemos erros. Deixe-me perguntar sobre como você se sente sobre si mesmo. Você julga cada movimento que faz? Duvida de todas as suas decisões? Você toma uma decisão e depois duvida se tomou a decisão certa, e aí toma outra decisão e duvida se tomou a decisão certa, e aí começa a ligar para os amigos para pedir a opinião deles. Sempre digo, não perca tempo tentando receber conselhos de pessoas que nem sabem administrar suas próprias vidas. Se você quer receber conselhos de alguém, pelo menos tenha certeza que seja de alguém cheio de fé, alguém que você pode ver o fruto da fé em sua vida. Como você pensa? Eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter dito aquilo, eu não deveria ter comprado, não deveria ter ido lá, não deveria ter comido aquilo. Quantas vezes comemos algo e pensamos, eu não deveria ter comido aquilo? Eu não orei o suficiente, não li a Bíblia por tempo suficiente, eu não confessei a palavra de Deus hoje, eu gastei muito dinheiro no supermercado, eu falei demais, eu não sou um bom pai. Não pense coisas ruins de si mesmo. Seja ousado e pense coisas boas sobre si mesmo em Cristo. Sem Ele nós nada somos, mas nele temos coisas boas acontecendo em nós. Você pode dizer, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu tenho a sabedoria de Deus. Jesus trouxe para mim a sabedoria de Deus. Eu tomo decisões certas, eu ouço de Deus. Eu sou guiado pelo Espírito Santo. Você tem que ter seu pensamento renovado e crer no que a palavra de Deus diz sobre você. Crer é muito mais fácil para nós do que duvidar. Deus nos ouve e nos ajuda mesmo quando nós erramos. Uma ótima escritura, 1 Coríntios 2:9. Mas como está escrito, olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Não podemos nem imaginar todas as coisas boas que Deus já preparou para nós. Sabe, aqui não diz que Ele está preparando para as pessoas que não cometem erros. Ele as tem preparado para as pessoas que o amam. Quer saber? Tenho muitas coisas erradas em mim, mas eu tenho algo a meu favor. Eu amo Deus. Eu amo Jesus. Nem sempre faço tudo certo, mas eu amo Jesus. Romanos 8:28 diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e querem sua vontade. Não diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que não cometem nenhum erro, mas para aqueles que amam a Deus e querem sua vontade. Deixe-me perguntar hoje, você ama a Deus? Quer a vontade dele em sua vida? Se você respondeu sim a ambas, então, não importa o que venha contra você, Deus vai pegar isso e pode até não ser bom, mas Deus pegará isso e fará cooperar para o seu bem. Jeremias 1:4-5 diz, antes de te formar no ventre, eu te conheci e te aprovei como meu instrumento escolhido. O quê? Jesus, como você poderia saber das coisas que eu faria e ainda me escolher como um instrumento que poderia usar? E antes de você nascer, eu te separei, te reservei e te consagrei. Eu te designei como profeta para as nações. Sabe, a dúvida causa procrastinação e ela nos faz recuar com medo. Em Hebreus 11:8, ele diz, pela fé, Abraão, quando foi chamado, obedeceu e saiu para um lugar que estava destinado a receber como herança, e assim ele partiu. Ele não perturbou a mente sobre onde deveria ir. Sabe, Abraão não tinha todas as respostas. Ele só deu um passo de fé de cada vez. Isso é tudo que Deus está pedindo para você. Viva um dia de cada vez. Talvez você não saiba o que vai acontecer na próxima semana, ou daqui a um mês, ou daqui a um ano, mas leve sua vida um dia de cada vez. Você diz, bem, Joyce, se eu fizer o que você está dizendo e realmente acreditar que estou vindo de Deus e tomar uma decisão com base nisso. Joyce, e se eu me perder de Deus? Bem, sabe de uma coisa? Se você se perder de Deus, Ele te encontrará. Ele te porá de volta no caminho certo.
te levará de volta para o caminho estreito e Deus vai ajudá-lo. Muitos anos atrás, eu estava dirigindo pela estrada, estava tentando tomar uma decisão. Eu era meio nova em todas essas coisas de Deus e não sabia muito da palavra. E senti que Deus estava tentando me levar a fazer uma certa coisa e eu dizia, mas Deus, e se eu me perder de você, se eu me perder? E então ele me disse, se você se perder, eu vou te encontrar. E Deus quer que você saiba que você não tem que viver com medo, dúvida e incredulidade. Você pode confiar nele.